Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus e também do canal Saia Dela Povo Meu. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá certo? Se você caiu nesse canal de paraquedas e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like ou dislike, quem sabe é você, coloque o seu comentário e vamos que vamos, tá certo, gente? Esse canal aqui é um canal que tem com intuito abrir a mente das pessoas para o verdadeiro evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Às vezes a mensagem aqui vai de encontro àquilo que você entende, tá certo? Que você aprendeu, né? Na maioria das vezes, 90% vai de encontro àquilo que você aprendeu. Mas fique no canal, procure compreender, procure estudar, tá certo? A gente está sempre mostrando na Bíblia os textos. Quando a gente não mostra na Bíblia mesmo, com a Bíblia na mão, a gente diz o texto à pessoa e a pessoa vai lá, olha, examina e vê se realmente está certo. Fazer feito os bereanos, né? Que eles examinavam tudo aquilo que Paulo falava para ver se realmente era assim, tá certo? Então, gente, igreja de Deus, igreja gloriosa, igreja comprada com sangue do Cordeiro, selada com o Santo Espírito da promessa, igreja escolhida antes da fundação do mundo. Que maravilha, meus irmãos. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, né? O justo pelo injusto se cumpriu na cruz. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo veio a esse mundo, tá certo? Nascido de mulher, andou nesse mundo, ele tem um registro histórico nessa terra, tá certo? Tanto na Bíblia a gente vê esse registro, como também na história, tá certo? Flávio Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus, né? Escreveu um livro enorme, né? Sobre a história dos Hebreus. Ele conta, não só ele, como outros historiadores, tá certo? Do primeiro século. Flávio Joséfo, ele viveu entre o ano 37, entre o ano 37 ou foi 27, até 103, né? Então a gente vê aí que ele viveu naquele período que Cristo viveu e ele relata a respeito realmente do andar de Cristo aqui nesta terra, né? Está a história dos Hebreus, tá certo? É um livro que está em PDF na internet, se você não conseguir, é só pedir a mim que eu mando para você, tá certo? Então, esse livro é considerado a segunda Bíblia dos cristãos que realmente querem conhecer a verdade, tá certo? Não é inspirado, é apenas histórico, tá certo? Que conta a respeito que Jesus andou nesta terra. Então ele tem um registro histórico nessa terra. Ele viveu nessa terra. A maior parte do tempo dele aqui nesta terra foi criar um grupo de dóceis. E esse grupo de dóceis treinou outro grupo de dóceis e o evangelho foi se propagando, né, cada vez mais. Tá certo? Então, e hoje nós estamos no século 21, tá certo? E há muitos que vivem o evangelho da graça. Por que eu digo que há muitos, meu amado? Porque há muitos que estão presos a uma denominação, tá certo? Tem gente que pensa que esse evangelho do século 21, que as pessoas ou são católicos, ou são protestantes, ou são evangélicos, né? Neopentecostal, pentecostal, adventista sétimo dia, e aí vai, né? Testemunho de Jeová. São várias e várias hoje denominações que aonde você pender, você deve estar dentro de uma, né? Então, meu amado, só que isso aí que eles fizeram veio desde o quarto século com o imperador Constantino e o imperador Constantino que foi imperador e papa, né? O imperador Constantino, junto com a sua mãe Helena, começou a construir templos e mais templos, transformou também os templos pagãos em templos cristãos e os cristãos e colocaram os cristãos que antes não adoravam em templo, né? Paulo diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, tá certo? Quando Jesus estava conversando com a samaritana no tanque lá de Betesda, né? No tanque lá de Jacó, né? Ele mesmo disse que os verdadeiros adoradores adorariam um Pai em espírito e em verdade. Ele disse, mulher, a hora vem, e já é a hora, né?
que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não teria mais um lugar fixo de adoração. Por quê? Porque o templo no ano 70 seria destruído, né? E não haveria mais um lugar fixo, tá certo? Haveria a transição do antigo pacto com o novo pacto. No antigo pacto, meu amado, o templo, Deus pediu para que Salomão fizesse um templo, né? Também temos a questão lá de Moisés, né? Antes de Salomão. Mas, e no tempo de Cristo, que quando Cristo andou nessa terra, o templo de Zorobabel, que estava de pé, que foi restaurado por Herodes, né? O rei Herodes, né? Então, Cristo sabia que o templo seria destruído no ano 70, né? E aí trocaria-se o pacto. No antigo pacto havia um templo físico, onde as pessoas devolviam lá os dízimos e as ofertas. Porém, na nova aliança, que foi confirmada no ano 70, tá certo? O preço foi pago na cruz do Calvário, porém a transição durou até o ano 70. Por isso que Jesus, quando estava com os discípulos, disse, olha, não passará essa geração sem que vocês vejam vindo nas nuvens do céu, ou muitos de vocês vejam, né? Que porventura estivesse vivo. Jesus vindo na nuvem do céu, o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, meu amado, todas as promessas da volta de Jesus com poder e grande glória, estava se referindo ao ano 70, tá certo? Por isso que Jesus disse, ó, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, tá certo? Ninguém sabe, nem o Filho do Homem saberia, nem os anjos sabiam, nem os anjos, mas tão somente o Pai. Porém, por inspiração, a gente vê em Mateus 24, Jesus profetizando, tá certo? Por isso que ele disse, o Pai somos um, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e por inspiração, Jesus revelou em Mateus 24 que os acontecimentos aconteceriam. Tem gente que diz assim, não existe, na Bíblia não existe, não diz que no ano 70 Jesus voltaria. Não diz, meu amado, só se você ler a Bíblia de cabeça para baixo. Diz sim. Em Mateus 24, Jesus deixa claro na profecia de Daniel, capítulo 9, verso 27, e aí vai, tá certo? Então, são capítulo 9 de Daniel, veja direitinho o capítulo 9, o sermão profético de Mateus, capítulo 24, tá certo? O livro de Marcos também. Então, e aí vai, meu amado, Lucas, todos eles profetizaram a respeito, meu amado, do ano 70, direto ou indiretamente, tá certo? Então, por isso Jesus disse a respeito dos discípulos, né? Que orai para que a vossa fuga não se desse no inverno, nem dia de sábado, porque estaria próximo, né? Aquele tempo seria tempo que já era o tempo ali dos 3 anos e meio, né? A última semana das 70 semanas de Daniel, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que eles botam para o futuro hoje. Tudo que era para o passado, meu irmão, que aconteceu no ano 70, eles colocam para o nosso século 21, ou um século que porventura venha, né? E vai vir, tá certo? Geração vem, geração vai, e a terra permanece para sempre. Dificuldade, meu amado, sempre houve e sempre haverá nessa terra. O mundo jaz, o maligno, porém os filhos do reino, tá certo? Que é eu e é você, vamos refletir a justiça de Cristo cada dia mais. Temos nossas falhas, temos nossos erros, e vamos mais, Cristo vai transformando a nossa vida cada vez mais, né? Por meio do seu Espírito. E é justamente isso que eu quero falar também, né? Principalmente, Jesus disse quando esteve aqui nessa terra, tá certo? E quando ele viesse, quando o Espírito Santo, ele falando do Espírito Santo, tá certo? Quando o Espírito Santo viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele disse, do pecado, porque não crê em mim. A maior dificuldade, meu amado, hoje, ou o maior pecado, né, desde o tempo que Cristo veio, é não crer em Jesus Cristo. Vocês sabiam que quem está dentro dessas denominações são ensinadas, meu amado, direto ou indiretamente, não crê em Jesus verdadeiramente, meu amado. O que é crer em Jesus? É eu estar estabelecido na palavra de Deus.
Se eu digo que Jesus ainda vai voltar, eu estou contra a palavra de Deus, que ele já veio a primeira vinda e a segunda vinda, meu amado. Cristo cumpriu as suas promessas. Não tem promessa para Jesus voltar em nossa era. Tem gente que diz, mas aí, meu irmão Moisés, essa é a esperança de todos os cristãos. É uma esperança falsa, meu amado. Que a ortodoxia e a tradição colocou na cabeça das pessoas e foi passando de geração em geração. Quer dizer que não existe esperança para a volta de Jesus, não podemos ter mais esperança na volta de Jesus. Na volta de Jesus não, meu amado. Você tem porque você aprendeu assim e vai passando de geração em geração. E aí você acha, para tirar da sua cabeça, só o Espírito de Cristo para tirar, meu amado. Está entendendo? Jesus nos ama muito e Ele nos salva. A salvação, o Evangelho, as boas novas do Evangelho deve sempre continuar sendo pregado. Enquanto houver geração, meu amado, o Evangelho também, que é eterno, e vi um anjo voando pelo meio do céu pregando o Evangelho eterno. O Evangelho é eterno, meu amado. Então, geração vai, geração vem, e o Evangelho também é pregado a todas as gerações. Tá certo? Aí quando pergunta, como eu falei no vídeo anterior, quando pergunta, olha, o que está faltando para Jesus voltar, né? Porque existe a ideia que Jesus vai voltar ainda dessa terra, literalmente, visivelmente e audivelmente. Tem uns que crê que ele virá espiritualmente e arrebatará a igreja, né? Tem até filmes, né? Deixado para trás, e aí vai, meu amado. São enganos e mais enganos que foi tomado como verdade absoluta e as pessoas presas às denominações, né? Vivem dentro dessas denominações, são sinceras, muitos cristãos sinceros mesmo, que dão a sua vida pelo evangelho que conheceram, tá certo? E que eu amo muito, que Jesus ama muito. Eu tenho irmãos maravilhosos na denominação adventista do sétimo dia, né? Católica romana, protestante e evangélica. Irmão, nota 10, gente. Gente de Deus. Mas a ordem é, sai dela, povo meu. Não fique nessas denominações. Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Então, tudo aquilo que a gente fala, meu amado, frutifica para o bem ou para o mal. Tá certo? Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e você vai ver que tudo se cumpriu no ano 70. Então, Jesus disse, do pecado, porque não crê em mim. A maior dificuldade é o povo crer em Jesus Cristo como deveria crer. E esse evangelho será pregado em todo o mundo e será o fim. O fim de quê, meu amado? Da nação de Israel. Da nação de Israel. Tá certo? Seria o fim ali. E não existe profecia para um segundo fim, meu amado. A questão ali era pactual. As promessas de Jesus, tanto nos profetas como por ele mesmo, era pactual e pelos apóstolos. Estava se referindo ao ano 70. Tá certo? Então no ano 70 não existe, meu amado. Quando a Bíblia diz no fim do mundo, a palavra ali é aion, ou oikumene. Tá certo? Oikumene no grego. Que quer dizer mundo habitável da época. E quando é aion, é um tempo determinado, aquela geração. Tá certo? Então não existe sentido de destruição do mundo no sentido de cosmos. Não, meu amado. Seria se ali onde Jesus fala e em outros textos tivesse a palavra cosmos, aí tudo bem, seria profecia para o mundo inteiro. Tá certo? Então a profecia era para aquela geração. Primeira geração que vivia no já, mas ainda não. Eles viviam naquela esperança da vida eterna, esperando Jesus voltar. E Cristo veio no ano 70 e cumpriu a profecia. Nós não vivemos no já, mas ainda não. Só que os cristãos não creem verdadeiramente em Jesus Cristo, meu amado. É uma falsa esperança. Tá entendendo? Não estou falando isso criticando a sua fé, não, meu amado. Para que você caia em si. Tá entendendo? A verdadeira fé, tá certo? É aquela que se estabelece na palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão. Então Jesus prometeu, meu amado, que ia voltar e ele cumpriu no ano 70. Do pecado, porque não crê em mim. Aí ele diz, da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. No capítulo 14 de João, ele diz que o mundo não o veria mais.
E no capítulo 16 ele diz, falando a respeito do Espírito Santo, quando ele diz do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, ele repete mais uma vez que o mundo não veria ele mais. Aí sim, meu amado, é Cosmo. O mundo não veria mais Jesus. Tá entendendo? Ninguém veria mais Jesus com os olhos da carne. Ninguém veria mais. O tempo foi aquele que ele viveu aqui nessa terra. Tá certo? E veriam ou perceberiam por ocasião da sua vinda que aconteceu no ano 70. Quando Jesus disse, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, se você pegar o Velho Testamento, você vai ver todas essas referências às nuvens do céu, é questão de juízo. Jesus está dizendo, olha, eu vou vir em juízo no ano 70. E vocês vão perceber, verão é perceber, meu amado. Certo? Então, tudo se cumpriu no ano 70. Não existe promessa. Ah, irmão Moisés, mas 2 anjos apareceram quando Jesus estava ascendendo ao céu. E disse, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu virá do mesmo jeito como vi subir. Aí os adventistas falam, literalmente, visivelmente e audivelmente. Olha, tá vendo a promessa? Está lá em Atos, capítulo 1, que ele vai voltar. Ele não, meu amado. Tudo era pactual. Jesus não era desequilibrado não, nem os anjos não. Tá entendendo? Tudo que foi falado era referente ao ano 70. Ele cumpriu no ano 70. Quando ele vier, o Espírito Santo, e veio no ano 70, e veio no Pentecoste, convenceria o mundo do pecado, da justiça, aquela geração, né? E também as gerações que viessem em seguida, né? Do pecado, da justiça e do juízo. No sentido daquela geração, a primeira geração, do juízo de Israel, tá certo? E no juízo em geral, na questão de que quando o Filho do Homem viesse, e ele veio no ano 70, daria vida eterna a um e morte eterna a outro. Por isso que em cada geração uns recebem a vida eterna a um recebe a vida eterna e outros a morte eterna. Ou seja, não são salvos, né? Há 2 grupos de pessoas aqui na Terra. Aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo e aqueles que não foram escolhidos. Deus já escolheu, meu amado, quem vai ser salvo e quem não for salvo está perdido. Aí, à medida que eu creio no Evangelho da Graça, eu sou um escolhido do Senhor. Tá certo? E você escolheu a Jesus, mesmo estando dentro dessas denominações, você é um escolhido do Senhor. Mas ele diz, sai dela, povo meu. Então, do pecado, porque não crê em mim. Não crê em Jesus. Não tem a Bíblia como única regra de fé e doutrina. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Não me verão mais. E aí as denominações mentindo, seja católica, romana, protestante ou evangélica, pentecostal, dizendo que o mundo vai ver Jesus vindo. Você está vendo, meu amado, que é um paradoxo aí, meu amado. Não existe compromisso dessas denominações com a Bíblia não, com a palavra de Deus não. Jesus disse, não me verão mais. Ele disse, vai ver sim. É uma luta, meu amado, contra a palavra de Jesus. Está entendendo? Jesus disse, não me verão mais. Mas ele diz, Jesus, vocês vão ver. Aí o povo fica preso nas denominações, preso a um sistema religioso denominacional, seja católico, romano, protestante ou evangélico, né? O pentecostal, adventista, sétimo dia, e aí vai. São várias, né? Tem para todos os gostos. Devolvendo dízimo e oferta, porque eles acham que tem que ter um templo de 4 paredes para adoração. Deus está lá, só pode ser adorado lá. Aí alguns, né, para se sair de, não, pode ser adorado em casa também, mas não pode deixar de ir ao templo. Se você deixar de ir ao templo, você está perdido. Você não devolver dízimo e oferta, você não é cristão. Só que isso aí é o cristianismo paganizado, secretanizado, essa bola de neve que desde o tempo de Constantino que pendura até os nossos dias. Tá bom, meu amado? Então, todo esse sistema que existe hoje não é de Deus, meu amado. Foi o homem que inventou. Religião foi o homem que inventou, seja ela qual for. Tá entendendo? E o povo fica preso ao sistema denominacional religioso.
A Bíblia diz que nós somos... É interessante que a Bíblia tem várias verdades, meus amados, sobre que destrói e derruba esse sistema denominacional templário hoje, do século XXI, né? A Bíblia diz que somos templos de Deus, morada, casa e morada do Espírito Santo. Mas aí a denominação, né? Alguns para se sair dizem, não, nós somos casa e morada do Espírito Santo. Mas existe o tempo de adoração, porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aí Paulo diz, casa de oração somos nós, o apóstolo Paulo, o santo varão de Deus, meu amado, que foi até o terceiro céu, recebeu o evangelho do próprio Senhor. Ele diz, casa de Deus somos nós. É como o eco das palavras de Paulo ecoa em nossos dias. A esses líderes religiosos que criaram um império à custa do dinheiro do povo, enganando as pessoas. Aí Paulo diz, ó, insensatos líderes religiosos do século XXI, casa de Deus somos nós, o povo, a igreja, e acabou-se. Não existe casa de Deus somos nós e também um templo denominacional. Deus habita em nós, meu amado. Certo? Quem está falando pela boca de Moisés é o Espírito de Cristo. Quem fala pela sua boca, se você é cristão verdadeiramente, é Cristo. Certo? E não e não qualquer outra coisa. Certo? Então, meu amado, por quê? Porque somos templos e morada do Espírito Santo. Tá certo? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro do juízo lá para Israel, e a gente entender que o Espírito Santo ele me convence no sentido, no juízo como? Que o juízo já aconteceu no ano 70. Que eu já tenho uma vida eterna garantida, meu amado. Tá entendendo? A vida eterna está garantida porque eu creio naquele que justifica o ímpio. E a minha fé é imputada como justiça. A fé, que é um dom de Deus, é imputada a nós como justiça. Justificado somos nós. Porque cremos naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Tá bom? Então, quando ele vier, convenceria o mundo, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está andando nesta terra, meu amado. O Espírito de Cristo está andando nessa terra, convencendo as pessoas. Olha, entende, sai dela por meu, saia dessas denominações templárias que distorcem o verdadeiro evangelho e venha de encontro ao verdadeiro Deus. É bom, tá certo, meu amado? Cristo, leia a Bíblia, meu amado, pois a Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão. Seja onde você estiver, meu amado, seja me vendo pela manhã, à tarde ou à noite, lembre que o Senhor tem um plano maravilhoso para você. E o plano de Deus é sempre nos colocar no lugar melhor do que aquele lugar que nós estamos, falando espiritualmente. Tá certo? Então, saia desses templos denominacionais e venha de encontro ao verdadeiro Deus, meu amado. Adore unicamente a Deus. Jesus disse, olha, quando quiseres orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto, meu amado, te recompensará com todas as sortes de bênção, meu amado. Pede e dá-se-vos-á. Jesus não disse vá a um templo, a uma denominação, porque Jesus sempre, você vê no ministério de Jesus dizendo assim, a vossa casa ficará deserta, o vosso templo, Jesus já estava transferindo, né? Dizendo, olha, vocês já não tem parte mais comigo, vocês estão rejeitando o Messias. Todas as profecias falavam a respeito de Jesus como Messias, né? Como Filho de Deus. Mas eles estavam rejeitando, então o templo não estava valendo mais de nada, e Jesus já estava transferindo, né? Aí Jesus dizendo, ó, Israel, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são te enviados. Quantas vezes eu não quis juntar os vossos filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não os quiseste, eis que a vossa casa ficará deserta. Olha, não era a casa de Deus? Jesus não tinha dito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas agora Jesus disse, eis que a vossa casa, não era mais a casa do Papai do Céu, ficará deserta. Por quê? Porque, meu amado, a casa só é de Deus quando Deus está presente. E os filhos dele estão vivendo a verdade de Deus. Tá certo? Aí Paulo,
né? Completando, ele diz, casa de Deus são vocês, a igreja. Não é um templo, não. E sim vocês, nós, meu amado. Que maravilha, meu amado. Você já parou para pensar nisso? Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus trabalha em nossa mente, meu amado, dando discernimento para nós entendermos isso. E onde quer que estejamos, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, porque o Senhor está conosco. Eis que eu estou convosco, Jesus disse, sempre estará conosco. Ele é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa lhe abençoar cada dia mais, meu amado. Graça e paz para você e até a próxima meditação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fui!